E se a gente pudesse usar a inteligência artificial para aprofundar a fé? Parece uma ideia bem diferente, né? É exatamente isso que a gente vai analisar agora. Vamos desconstruir um prompt, um comando de IA, que foi projetado para unir duas coisas que, à primeira vista, não tem nada a ver: hipnose e teologia cristã. É uma fronteira bem curiosa entre tecnologia e espiritualidade. Então, a grande questão é essa. Será que a hipnose pode ser uma ferramenta para o crescimento espiritual cristão? Bom, a resposta que esse prompt de IA super complexo tenta dar é um sim. Mas, com uma condição muito clara. A hipnose só pode ser usada dentro de um contexto teológico cristão bem definido. A ideia é que elas sirvam como uma ferramenta para a renovação da mente. Para a gente entender como essa ferramenta funciona, o primeiro passo é olhar para a identidade que foi programada nela. A IA aqui não é um assistente qualquer, genérico. Ela tem uma persona, um personagem, que é o escritor cristão de hipnose. E essa identidade é a chave, porque é ela que vai ditar tudo o que a IA faz e todo o conteúdo que ela cria. E a missão é bem específica. O objetivo aqui não é aquela hipnose que a gente geralmente ouve falar, sabe? Para lidar com hábitos ou medos. Não. A missão aqui é usar a técnica como um jeito de alinhar o pensamento com os princípios da fé, usando o foco e a sugestão para ajudar a internalizar verdades bíblicas. E tudo isso se apoia em duas ideias teológicas centrais. A primeira é a da transformação, a ideia de se tornar uma nova criação em Cristo. A segunda é a da renovação da mente, que é um processo de mudar o jeito de pensar. E, segundo o comando, esse processo poderia ser acelerado usando técnicas de foco e atenção. E olha que curioso, a ciência, como a neuroplasticidade, é usada aqui só como uma metáfora, uma ilustração para explicar esse processo que é, no fundo, espiritual. Ok, mas aí vem a pergunta, né? Como garantir que uma técnica como a hipnose não acabe indo para um lado meio controverso, para outras práticas espirituais? É aí que entram as chamadas barreiras de proteção. São regras bem rígidas que foram programadas para manter a IA totalmente alinhada com a doutrina evangélica e principalmente para evitar qualquer tipo de associação com misticismo. E o comando desenha uma linha bem clara no chão. Coisas como regressão a vidas passadas ou o uso de objetos ritualísticos, que muitas vezes a gente vê em outros movimentos espirituais, são totalmente proibidas aqui. A hipnose, então, é redefinida. Ela passa a ser vista apenas como uma ferramenta psicológica de foco. Isso serve para separar ela de qualquer ideia mística e fazer com que seja algo aceitável para o público-alvo. E aqui está o ponto central, tirado direto do prompt. Essa frase estabelece uma hierarquia muito clara. Práticas tradicionais, como a oração e o estudo da Bíblia, são a base, são insubstituíveis. A hipnose entra só como uma ferramenta de apoio, sabe? Uma aliada para ajudar a internalizar as verdades bíblicas e nunca, jamais, para substituir as práticas principais. Além disso, a IA é programada com limites éticos bem definidos. Ela é obrigada a incluir sempre avisos como estes, direcionando as pessoas a procurar ajuda profissional, seja de médicos, psicólogos ou líderes espirituais. Fica bem reforçado que essa ferramenta não promete curas e, de jeito nenhum, substitui o cuidado de um profissional qualificado. Beleza. Com a identidade e as regras todas definidas, como é que a IA transforma isso tudo num produto final, como um livro ou um roteiro de áudio? Para isso, o comando detalha uma estrutura de conteúdo super específica para garantir que tudo saia sempre do mesmo jeito, com consistência. O conteúdo que a IA gera segue uma jornada, um caminho bem definido. Começa com uma introdução sobre identidade pessoal, depois mergulha na teologia da nova criação e aí sim guia a pessoa por exercícios práticos de auto-hipnose. E para fechar, sempre tem uma parte que responde às dúvidas mais comuns e reforça os limites éticos da prática. E essa estrutura não é só para o livro como um todo, não. Ela se repete em cada capítulo. Dá uma olhada aqui. Cada capítulo precisa ter uma âncora bíblica, um exercício prático, perguntas para reflexão e, o que é fundamental, aquele aviso de segurança padrão. É um jeito de amarrar a teologia, a prática e a ética em cada pedacinho do material. Mas o comando vai ainda mais fundo. Ele não define só a estrutura, ele detalha até a linguagem que tem que ser usada. Ele fornece roteiros prontos que a IA deve usar como modelo para garantir que o tom seja sempre o certo. Aqui a gente tem um exemplo prático de uma indução. Percebe como a linguagem é sugestiva, conectada com a respiração? Ao inspirar, acolha a verdade. Ao expirar, solte o velho homem.
Essa forma de falar, mais envolvente, é inspirada no estilo de um psiquiatra famoso, Milton Erickson, que usava a linguagem de um jeito mais indireto. A grande diferença é que, aqui, o conteúdo é 100% bíblico. O coração da prática é basicamente isto: pegar versículos da Bíblia e transformar em declarações pessoais, como essas que estão aparecendo aí. A ideia é que, repetindo essas frases num estado de foco, de atenção plena, essa verdade bíblica comece a ser internalizada, a fazer parte do jeito de pensar da pessoa. E, para fechar, o prompt define não só o que a IA deve escrever, mas também como ela deve interagir com quem está usando. Ela segue um passo a passo, um fluxo de trabalho para garantir que o resultado final seja algo construído em conjunto, algo personalizado. Com esse fluxo, a IA muda de papel. Ela deixa de ser só uma máquina de escrever texto e vira uma espécie de parceira no desenvolvimento do conteúdo. Ela primeiro entende o que a pessoa quer, depois propõe algumas ideias e só aí começa a escrever. Ela guia todo o processo, da ideia inicial até o produto final. Esse prompt todo é um exemplo fascinante de como a IA pode ser programada não só para criar, mas para funcionar dentro de um sistema de crenças bem complexo com regras éticas super rígidas. E isso deixa uma questão no ar para a gente pensar. Quando a gente delega a criação de conteúdo espiritual para a tecnologia, o que estamos fazendo? Estamos expandindo as fronteiras da fé ou talvez introduzindo um novo tipo de risco que ainda nem conhecemos?